Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canarinho Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje a nossa conversa é sobre os canários vermelhos. Vamos conversar um pouquinho para que você entenda de fato o que são os canários vermelhos, a questão do manejo para poder fazer com que os canários fiquem com essa coloração aqui. E o seguinte, se você está interessado nesse assunto, me acompanhe até o final desse vídeo aqui. E já dá o seu like aí, clica aí em curtir, isso ajuda demais aqui o canal. E não se esqueça, eu estou com um perfil lá no Instagram, @CanarioQualitar. Me segue lá, @CanarioQualitar. Procura lá que tem muita coisa legal lá para você entender um pouquinho mais sobre a criação de aves. Seguinte, canários vermelhos. Aqui nós temos 3 canários vermelhos. Aqui temos 3 canários vermelhos. Aqui, o que diferencia esses canários desta gaiola é a categoria deles. Aqui nós temos um canário vermelho intenso, um canário vermelho nevado e um canário vermelho mosaico. Qual é a diferença destes canários aqui para estes aqui, Carlos Alexandre? A diferença é que estes daqui não receberam o carofil ou a cantaxantina na alimentação deles, dos adultos e dos filhotes. Então, eles nasceram branquinhos, foram colorindo depois, foram recebendo esse tom de vermelho depois e não coloriram as asas e a cauda. Então, como as asas e a cauda desses pássaros aqui está branca, então esses aqui são chamados de vermelhos de asa branca. Então aqui nós temos a questão do vermelho intenso de asa branca, vermelho nevado de asa branca e vermelho mosaico de asa branca. Aqui nós temos o vermelho intenso de asa vermelha, vermelho nevado de asa vermelha, vermelho mosaico de asa vermelha. Estes canários são diferentes desses aqui? São mutação destes aqui? Não. Trata-se do mesmo canário. A única diferença aqui é de manejo. Então, com estes canários aqui, eu consigo tirar filhotes tanto de asas brancas quanto de asas vermelhas. Isso vai depender do manejo que eu fizer para que os filhotes nasçam ou com asa vermelha ou com asa branca. Já que você já entendeu que a única diferença desses canários aqui para estes é que eles estão com a asa branca e a cauda branca, porque receberam um manejo diferente do manejo desses aqui, eu vou retirar esses daqui para a gente poder conversar mais a partir destes aqui, que eu acho mais interessante a gente entender o que eu quero, você entender o que eu quero falar a partir destes aqui. Então é o seguinte, aqui nós temos o mesmo canário, esse aqui é o mesmo canário. Como eu disse lá atrás, a diferença é que um é intenso, um é nevado, o outro é mosaico. O canário intenso, o que vai acontecer com o canário intenso? Ele tem um fundo branco, repare, olha, o fundo dele é branco, as peninhas do fundo dele são brancas, porém a diferença é que o depósito de lipocromo, ele vai receber o corante e ele vai colorir todas as peninhas de vermelho até o final. Então todas as peninhas dele serão vermelhas até o final. Então ele vai colorir toda a plumagem dele de vermelho. Já o canário nevado, a diferença é que a peninha dele, ele também é um canário, aqui olha, a subplumagem é branca, tá vendo? A subplumagem dele é branquinha. E o que vai acontecer? Quando ele estiver colorindo, as peninhas dele vão colorir, mas as bordas vão ficar branquinhas. A borda da peninha vai ficar branquinha. E o canário mosaico, Carlos Alexandre, qual que é a diferença dele? A diferença é que ele vai colorir de vermelho somente as zonas de eleição. A máscara, o ombro, o uropígio, que é essa parte aqui, ó. O peito também vai colorir de vermelho.
O dorso tem um pouquinho de vermelho, mas quanto mais clarinho, mais limpinho, melhor. Então, seguinte, a categoria do intenso é o seguinte, entenda a categoria do intenso. Ele vai colorir a peninha de forma completa. Toda a pena dele vai ser vermelhinha, até o finalzinho. A plumagem do intenso costuma ser mais aderente ao corpo. É uma pena menor. A peninha do intenso é uma peninha menor. Já o nevado, a peninha vai colorindo, ela vai colorindo de vermelho, porém a borda dela fica esbranquiçada, fica branquinha. Como uma pena sobrepõe a outra, então dá esse desenho parecendo uma névoa, ok? E a pena do nevado, ela é intermediária, ele é um canário de pena média. Já o canário mosaico tem a pena maior. Já é a categoria do mosaico, a pena do mosaico ela é maior do que a peninha do intenso e do nevado. E ele vai colorir somente as zonas de eleição. Então, ele vai manter um certo contraste entre o branco e o vermelho. O que é que vale mais pontos na hora da competição? É o vermelho, é o lipocromo, ok? Se você cria canários amarelos, é só você substituir o que eu estou falando aqui de vermelho para amarelo. Vai dar na mesma, ok? Até mesmo em relação aos canários de asa branca. Se você quer criar canários de asa vermelhos ou amarelos de asa branca, basta você fazer o seguinte. Vá dando carofio para os seus canários durante a muda de pena. Quando terminou a muda de pena, você retira o corante, ou carofio, ou a cantaxantina. No caso dos amarelos, você retira os corantes amarelos, a luteína. E você vai retirar isso das fêmeas. As fêmeas vão limpar o organismo delas. Quando elas chegar na época de reprodução, elas vão começar a botar os ovinhos e os filhotinhos vão nascer branquinhos. Por quê? Porque você vai retirar o corante da alimentação deles. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Manual do Vermelho Mosaico. A capa dele está assim, ó, Manual do Vermelho Mosaico. Como colorir o canário vermelho mosaico. É o título desse vídeo. Nesse vídeo eu explico passo a passo o que você precisa fazer para poder colorir de maneira correta os seus canários aí. Tem canários coloridos, olha, bem bacana. Então é o seguinte, se você quer fazer asa branca, basta retirar o corante. E os filhotes, eles vão começar a receber o corante depois de 45 dias de vida. Por que é que existe esse prazo de 45 dias? Porque as penas das remiges e retrizes, as penas da asa e da cauda, elas demoram 45 dias para ficar no tamanho completo. Então, depois que elas já estiverem do tamanho completo, você pode oferecer o corante, que elas não vão colorir mais, a menos que caia alguma peninha, e essa que vai nascer de novo, como o pássaro vai estar recebendo o corante, ela vai nascer vermelhinha, tá joia? Agora, e se eu quiser, Carlos Alexandre, criar os canários vermelhos de asa vermelha? Basta você oferecer o corante durante todo o ano. Então, durante a muda de penas, o carofio ou a cantaxantina, no caso dos amarelos, a luteína, pode oferecer o corante durante toda a muda. Terminou a muda, pode continuar oferecendo. Se você quiser diminuir um pouco a quantidade de corante para poder economizar um pouquinho, ok, já passou a muda. E quando começar a reprodução, aí você volta a quantidade correta. Aqui no meu criatório eu utilizo 10 gramas de carofio, de corante vermelho, para cada quilo de farinhada. Tenho vídeos aqui no canal que eu ensino, inclusive, como que eu faço essa farinhada, como que eu faço essa mistura para oferecer a farinhada vermelha para os canários, ok? Tenho vídeos aqui mostrando do canário amarelo também, como que eu misturo a luteína. Basta você procurar aqui no canal que você vai se informar a respeito disso. Dá para você fazer uma pesquisa completa sobre esse assunto aqui no canal. Então vamos lá, nós estamos fazendo os canários vermelhos de asa vermelha. Chegou a reprodução, volta lá os 10 gramas de carofio ou de cantaxantina para cada quilo de farinhada. Ofereça para os adultos. Os filhotinhos vão nascer, na papinha que você vai oferecer para eles já tem que ter o corante, já tem que ser uma papinha vermelha, para eles já colorirem bem as penas da asa e do rabo. E o seguinte, eles vão receber esse corante durante todo o processo de desenvolvimento deles,
a muda de ninho e depois continua o processo no período de manutenção e no período de reprodução. Quer criar asa branca? Retira o corante das fêmeas, no mínimo 60 dias antes da reprodução, e só ofereça para os filhotes depois de 45 dias de vida. Quer fazer canários vermelhos de asa vermelha? Ofereça o corante para suas aves durante todo o ano. Os filhotes vão nascer e vão receber o corante também. É questão de manejo. Você vai escolher. O Carlos Alexandre, eu quero canário vermelho de asa branca. Tem um manejo para isso. Carlos Alexandre, eu quero canário vermelho de asa vermelha. Tem um manejo para isso, ok? Basta você seguir o manejo correto que você vai ter aves cada dia melhores. Carlos Alexandre, o que eu tenho que fazer quando eu for escolher o canário vermelho para eu poder comprar, adquirir? Você vai buscar o canário mais vermelho possível. O mais importante nessa cor é a tonalidade, a qualidade do lipocromo, a quantidade de lipocromo. Então, quanto mais vermelho, melhor. Depois você vai buscar o quê? A categoria. Vai olhar ali, poxa, esse canário ele é nevado e o nevadismo dele tá legal, esse canário é intenso. E ele de fato é um canário intenso. Como é que está a plumagem desse canário? Como é que está a distribuição do lipocromo na plumagem desse canário? Será que ele está meio manchado? Será que tem algumas partes na plumagem dele que é mais vermelha do que a outra ou não? Ele coloriu de vermelho de maneira uniforme. Tudo isso você vai ter que ir buscando aí. Você vai conseguir comprar o canário ideal, o canário perfeito? Não. O canário campeão ele vai ter que nascer na sua casa, através de acasalamento, através de melhoramento genético. Você vai construir aí na sua casa, você vai fazer o canário campeão. Você vai comprar peças para poder trabalhar aí no seu criatório, para poder chegar naquele canário que é o canário ideal, o canário que você vai levar para o concurso e vai ganhar o concurso, ok? Isso aí você vai fazer na tua casa. Então é o seguinte, vamos relembrar. Quero canário de asa vermelha, o que eu faço? Corante durante o ano todo. Quero canários de asa branca, corantes durante a muda de penas. Começou ali a época de manutenção, 60 dias no mínimo antes da reprodução, retiro o corante e só ofereço para os filhotes depois de 45 dias de vida, quando eles já estiverem alimentando sozinhos, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se ele fez você crescer e se desenvolver como criador, uma criadora de sucesso, clica aí em curtir, dá o seu like, isso ajuda demais o canal. Você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, basta clicar aí nesse botãozinho vermelhinho, inscrever-se e ative esse sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação que tem um vídeo novo e você vai receber aí o conteúdo em primeira mão, ok? Não esqueça, me segue lá no Instagram, @canarioqualitar. Eu vou ficando por aqui. Coloca aqui nos comentários qual canário que você acha mais bonito. Canário vermelho de asa branca ou canário vermelho de asa vermelha, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço e com Deus!